Hoje, como é o Dia das Mães, nós vamos falar uma palavra envolvendo as mães e aqueles que fazem parte da vida das mães. Amém? Capítulo 22, apenas 3 versos da palavra de Deus. Verso 29 ao verso 31. Pastor, mas o que essa palavra vai ter com as mães? Ela vai ser a referência que nós vamos tratar nessa noite de algo que Deus, com certeza, querido, quer falar aos nossos corações. Amém? Ezequiel capítulo 22, quem encontrou, diga amém. Então vamos ler. Verso 29. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. Verso 30, que é esse tema aí. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, como fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Pode sentar em nome de Jesus. Por favor, não converse, e se alguém quiser conversar com você, fala assim, não converse. Amém? Glória a Deus. Queridos, Deus está falando aqui de um problema social que, vamos prestar atenção aqui, queridos. Deus está falando de um problema social que estava acontecendo com a sociedade de Israel na época. Deus está vendo não só o problema em si, mas a ênfase maior do que nós lemos aqui é a disponibilidade, escuta bem essa palavra, a disposição de pessoas que se coloquem como instrumento, como um canal. Ezequiel diz, na brecha, de pessoas que estejam dispostas, de pessoas que estejam disponibilizadas a pagarem um preço, a fazer mudança na sua casa, na sua sociedade, e serem pessoas que estejam na brecha. Hoje, o mundo todo comemora o Dia das Mães, e se faz necessário, vamos relembrar a importância que a mãe tem na sociedade. Abraham Lincoln era o presidente dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, semi-analfabeto, e ele disse uma vez que as mãos que embalam o berço dirigem o mundo. O que é que Abraham Lincoln estava querendo dizer com isso? Que as mães têm grande influência na formação do caráter de uma pessoa. Ela tem uma influência na estrutura espiritual, ela tem uma influência no como essa pessoa vai ser na sociedade. Mais do que ninguém, as mães convivem com os seus filhos, elas carregam no ventre, carregam no coração e guiam nos braços seus filhos. As mães, elas têm um sexto sentido que o pai não tem. Ninguém sonha tanto com o futuro glorioso dos seus filhos como a mãe. Ninguém quer ter tantos filhos como a mãe. Tem mãe que não deixa, não bata nele. Você faz mal, você não faz bem não. Mas não é isso que eu quero falar. Ninguém ora tanto pelos filhos como a mãe. Eu quero trazer 3 exemplos de mães na Bíblia. Eu fiz esse texto como referência porque Deus estava falando com o profeta de que o problema maior que estava acontecendo na sociedade é porque Deus estava procurando pessoas para se colocarem como canal, como bênção, para agir dentro da sociedade. Porque, irmãos, nós pensamos que o agir de Deus, os milagres de Deus,
sempre acontece de um modo sobrenatural, e esquecemos que o maior agente de milagre que Deus tem nessa terra somos nós, que o amor de Deus, que o poder de Deus, ele sempre se manifesta e se evidencia através das nossas atitudes. Quando você tem a atitude certa, Deus está agindo por você, Deus está operando através de você. Quando você toma atitudes passivas, negativas e erradas, Deus não está agindo por você e nem em você. Primeiro, quero falar da mãe Joquebede, uma mulher que poucos crentes conhecem, poucos crentes ouviram falar dela, poucas pessoas sabem da vida daquela mulher, mas ela foi uma dádiva de Deus na vida de um homem que mudou a história de uma nação inteira, que é um exemplo na Bíblia de investimento, de preço, de amor, de tentar até perder a sua própria vida por causa de um filho. Primeiro, irmãos, Joquebede era uma mãe que tinha um filho no momento em que a sociedade estava oprimida por o faraó. Quem tinha filho era morto. Quem tinha filho naquela época, as crianças assassinadas, e se a mãe escondesse, a família também era morta. Mas essa mulher tinha um sonho, tinha um filho, e ela sabia que estava lutando contra a sociedade, uma sociedade que queria ver os filhos mortos, uma sociedade que oprimia, que trazia problema. Mas será que não é o dia de hoje que nós vivemos numa sociedade que quer tragar as nossas crianças na pornografia, quer tragar nossas crianças na pedofilia, em tantos males? Mas Deus está procurando mãezinhas e paizinhos nessa noite que estejam dispostos a botar os seus filhos na presença de Deus, e esses filhos, no lugar de ser ladrão, de encher as cadeias, de trazer problema e ser um alcoólatra e ser exemplo ruim, Deus está contando com você, mãe, Deus está contando com você, pai, para você ser um exemplo, um testemunho para abençoar os teus filhos. Irmãos, e Joquebede, no sistema opressor, o sistema, querido, que estava trazendo agonia, tristeza, ela não aceitou aquele sistema para o seu filho. Ela não aceitou aquele fatalismo que quem tinha filho na época, Faraó mandava matar todas as crianças. Aquela mulher colocou no seu coração e dizendo: olha, eu tenho promessa de Deus. Deus, estou precisando de um libertador aqui nessa terra, estou precisando de homem de Deus para salvar a nação de Israel. Deus, eu vou guardar o meu filho para tu usar. Sabe o que Deus está te dizendo? Quem sabe é você também, filhinho, que a tua mãe sempre tem procurado trazer você para a igreja, para você ouvir a palavra de Deus, para você ser um exemplo. Quem sabe a tua esposa, marido, que está querendo trazer você para Jesus, para você ser um canal de Deus, para você ser uma bênção de Deus, para você ser um instrumento que Deus venha usar. Joquebede era essa mãe, dentro de um sistema manipulado, e ela sabia que Deus é o Deus das circunstâncias. Porque tem mãe que entrega o seu filho para babar da televisão, tem mãe que não está nem aí para os filhos, tem mãe que não está nem aí para o marido, dá mau exemplo, e irmão, eu fico triste, vai para a bebedeira, vai fazer tanta coisa ruim, aí quando der fé, eu não sei o que essa menina puxou, dá uma olhadinha de lado aí, quem é que ela vai pegar o exemplo de fervor espiritual, de vontade de buscar as coisas de Deus? Quem é que é o espelho que nós vamos ver daqui a pouco? Querido, ela sabia que a bênção do filho dela era ela colocar nas mãos de Deus. E é isso que Deus está mandando dar recado aqui para você. A vitória da tua vida, da tua família, do teu casamento, dos teus filhos, é você colocar nas mãos de Deus. Ela está enfrentando uma circunstância terrível, ela está enfrentando a própria morte, ela está enfrentando um sistema opressor muito maior do que ela, mas ela tem no coração um Deus que faz milagre. Ela tem dentro dela que ela pode, através de Jesus, através de Deus, mudar a história da sua nação. Pergunte para quem está do seu lado: que exemplo você está dando? Eu disse que nós vamos falar da mãe, do pai
e do Filho. A trindade hoje vai estar certa. E aí, querido, e Deus começa a operar na vida dela, resolvendo 4 problemas. Lembra que nós lemos no texto que Deus está dizendo no final aqui do texto que eu derramei a minha ira, a minha indignação, porque eu procurei uma pessoa. Quem sabe Deus está te dizendo: eu estou procurando alguém na tua casa para poder mudar a tua história. Eu estou procurando alguém na tua casa que faça compromisso comigo, para você entender que eu posso salvar toda a tua família. E Deus está dizendo que ele ficou indignado porque havia um problema muito grande, mas o problema que Jesus via, que Deus via, era a falta de pessoas querendo Deus agindo na sua vida. Primeiro problema que aquela